Estamos ao vivo. Shabbat Shalom. 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 Shabbat 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 Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat 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 Shalom. Shabbat 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 Shalom. Shabbat 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 Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat 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 Shalom. Am Israel, hey! Cadê os pés de vocês? Hey! Am Israel, Hey! 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 Ora vino Rai! Hey! Hey! Shalom Aleichem. Hebenu Shalom Aleichem. Hebenu Shalom Aleichem. Hebenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Hebenu Shalom Aleichem. Hebenu Shalom Aleichem. Hebenu Shalom Aleichem. Hebenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Shalom Yerushalayim. Shalom, Shalom. Bom, sejam bem-vindos a mais um culto ao Senhor nosso Deus, Adonai, Hashem. Vai lá, coisa linda que Deus me deu. Mateus 6,31. Portanto, não fiquem ansiosos perguntando o que comemos, o que bebemos ou como nos vestimos, porque os pagãos colocam o coração em todas essas coisas. Seu Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Entretanto, busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas também lhes serão dadas. Não se preocupem com o amanhã se preocupará consigo mesmo. O dia de hoje já possui problemas o suficiente. Fala, Deus! Que nesses momentos possamos deixar tudo de lado, tudo que não é Deus, que seja deixado de lado, que Amém, seja deixado da porta para fora, coloca de lado, tira da sua cabeça, tira Amém. da sua mente, tira de tudo, vamos lá. Todos os problemas da sua cabeça. Esse é o momento de focarmos exclusivamente no Senhor e nas Amém. coisas do Senhor. Esse é o momento de prestarmos o nosso culto a Ele, de rendermos graças a Ele por Amém. mais um dia, por mais uma semana que se encerra hoje, né? Amém. Por mais uma semana de graças, de vidas. Seja grato nesse dia. Seja grato, por pior que esteja a situação, seja grato, Amém. porque sempre tem o que agradecer. Aleluia. E sempre vai ter alguém pior. Deus Então seja seja grato por tudo, louve a Ele por tudo. Esse é o momento de louvarmos a Ele e nada mais do que isso, nada além do que isso. Obrigado, Senhor, por tudo que tem nos feito. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos dessa semana, Senhor. Amém. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos, Senhor, em Sua presença, Pai. De estarmos contigo, Senhor, de fazer este culto, Pai, glorificando o seu nome, Senhor, em nome de Yeshua, Pai. Amém. Amém. Podemos louvar? Sim. Então vamos louvar o nosso Deus. Lembrando que eu sempre falo aqui, tá? O nosso culto é online, porém a responsabilidade, a seriedade é a mesma, tá? Então, aonde quer que você esteja, pare tudo que está fazendo agora, feche os seus olhos, se conecte com o Senhor e o louve, Sinta a presença do Senhor neste lugar, ok? Porque
O Senhor estará aí se você se render e estiver de coração totalmente rendido a Ele, tá? Não se distraia, ok? Vamos lá. Elohim Supremo, Todo-Poderoso, aquele que provê, o Senhor. Se manifeste, Senhor, em nosso meio, Pai. Se manifeste, Abba. Sentimos Tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Que o teu sobrenatural venha sobre nós, Senhor. Que o Senhor venha com cura, Senhor. Física, mental, emocional e espiritual sobre nós, Senhor. Grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Deus, aquele que cura, Supremo, o Todo-Poderoso, aquele que provê, Senhor. Tua glória nesse lugar, algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Porque não será de glória maior o ministério do Espírito Santo. Seja cheio, cheio e manifeste-se. Amém.
Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Eu creio. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Deus se manifestará. se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, se clamarmos, se buscarmos, se manifestará, Jireh, Rafa, se manifestará, se manifestará, se manifestará, se manifestará. A provisão, a cura, o Deus Supremo, a provisão, a cura. Se clamarmos, se buscarmos, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Amém, Senhor. Seja manifesta a tua glória, a tua presença, Senhor. E com ela, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos, conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que nós possamos buscar a ti, Senhor, e dessa forma recebermos aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós hoje, Senhor. A tua palavra diz: buscai e achareis. Que nós possamos buscar a ti, Senhor, não pela metade, mas de todo o nosso coração. Em nome de Yeshua. Amém. Amém. Atos 4:32. Todos os crentes tinham um coração e uma alma, e ninguém reivindicava suas posses. Todos, porém, partilhavam o que possuíam. Com grande poder, os emissários continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor Yeshua, e eles eram tidos em alta conta. Nenhum deles era pobre, porque os proprietários de terras ou casas as vendiam e entregavam o valor correspondente aos emissários para fazer a distribuição a cada um de acordo com suas necessidades. Você não nos conhece, prazer, nós somos a família Filhos de Deus, somos pastores itinerantes, vivemos no campo, rodamos o Brasil, levando a palavra de Yeshua. Se você puder nos ajudar, comentário fixado, nosso Pix, ajudandoamissão@gmail.com. E se você precisar de qualquer tipo de ajuda, suporte, uma igreja para caminhar, que pregue o verdadeiro evangelho de Yeshua, sem o sincretismo com o paganismo romano, também esse mesmo e-mail, é o nosso e-mail, é o nosso contato, chama ali que a gente te ajuda. Pai querido, Pai amado, nesse momento, Pai, eu oro pela minha esposa, Pai, que o Senhor venha, Pai, a derramar, Pai, através dela, Senhor, através da vida dela, através da boca dela, para nós hoje, Senhor, que seja cada vez mais de Ti e menos dela, Senhor. Amém. Colocamos por terra na autoridade do nome de Yeshua, Pai,
todo levante de inimigo contra esse momento, contra nós, contra esse culto, contra esta casa, contra esse local, Senhor, contra a família que abriu as portas para nós aqui, Senhor. Fale conosco nesse momento, Pai. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Yeshua. Amém. Amém, Senhor, que seja feita a tua vontade, que seja o Senhor falando, não seja eu. Prepara, Pai, os ouvidos de todos que aqui estão, Senhor, na live ao vivo, na live gravada. Prepara os ouvidos, Senhor. Prepara a mente e os corações para que a semente que for aqui depositada por Ti, pelo Teu Santo Espírito, não se perca, não seja roubada ou não caia em solo duro, Pai, de forma a se perder, Senhor. Eu oro, Pai, para que a Tua vontade prevaleça, Senhor. Porque se há alguém que aqui está, por acaso não é, foi o Senhor que trouxe, então que seja feita a Tua vontade. Capacita, Pai, cada um que aqui está ao perfeito entendimento daquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós hoje. Que nós possamos ter um perfeito entendimento e uma perfeita absorção em nome de Yeshua. Que não fique só no campo do entendimento, mas fique também no campo das ações. Que traga uma transformação para as nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Yeshua. Meu povo, hoje nós vamos falar sobre mais uma armadilha de Satanás. O que são armadilhas? São coisas que a gente cai sem perceber que está caindo. É uma armadilha, tá? São coisas que não são visíveis num primeiro momento. São coisas que parecem inofensivas num primeiro momento. Uma armadilha, né? Uma armadilha é feita para pegar de surpresa, para atrair e para você cair naquilo. Pega água, por favor, para mim. Então, nós já falamos sobre vitimismo, nós já falamos sobre procrastinação e agora falaremos sobre sentimentalismo, tá? O que significa sentimentalismo? Ser liderado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Ser preso nas suas emoções. Preso nas suas emoções. Certo? Por quê? Porque o mundo nos ensinou que é bonito, que é puro, que é importante nós sermos conduzidos pelo nosso coração, pelas nossas emoções. Mas o que a palavra de Deus nos diz, tá? É isso que eu quero que a gente pense hoje. Que a gente reflita juntos. Tem como deixar um pouquinho mais alto? Abram comigo em Jeremias. Peraí. Pode ser. Não, vai cair se deixar do seu jeito. Tá bom. Jeremias, tudo bem, tudo bem. Jeremias 17. Jeremias, capítulo 17. Versículo 9. Jeremias 17. Não. Isso. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. É uma passagem que é até conhecida, esse versículo. É um versículo conhecido. Vamos pensar sobre ele, ok? O coração. Todo mundo abriu? Amém? Aleluia? Então, bora. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é mortal. Quem o pode compreender? Na versão original, na Taná, vamos ler na Taná? A Taná diz assim, deixa eu achar Jeremias na Taná, porque a ordem é outra. Achei. Obrigado, Senhor. Na Taná diz assim: inconstante
acima de todas as coisas é o coração. Então, na Taná, na versão original, não está dizendo só que é enganoso, está dizendo que é inconstante. Ou seja, uma hora está de um jeito, outra hora está do outro, outra hora está de outro. E débil como é, quem o poderá conhecer? Débil, o que significa débil? Fraco, desprovido de sabedoria. É isso que fala a Taná. Que é impetuoso, inconstante, débil, fraco, desprovido de sabedoria, enganoso, como disse a primeira versão aqui. Sua doença é mortal. Podemos basear a nossa vida no nosso coração se a palavra de Deus já nos avisa que ele é enganoso, porque ele é inconstante. Ele se baseia nas emoções, ele se baseia no sentido. Não é uma coisa como me basear, como basear a minha vida e as minhas atitudes numa coisa enganosa e que não é constante, que é desprovida de sabedoria. Vamos lá. E o outro versículo, que também é a base da nossa pregação, são esses dois versículos. Provérbios. 23. Provérbios 23, versículo 19. Acharam? Aleluia, amém, bora. Acharam? Ouça, meu filho, seja sábio e guie o seu coração pelo caminho certo. Vou ler de novo. Ouça, meu filho, seja sábio. O que é ser sábio? Guiar o seu coração pelo caminho certo. Guie o seu coração. Não está dizendo seja guiado pelo seu coração. Está dizendo guie o seu coração. Ou seja, tenha domínio sobre as suas emoções. Domine as suas emoções pelo caminho correto. Não é seja dominado pelas suas emoções. Seja dominado por aquilo que você sente. Seja sábio. Domine o seu coração. Guie o seu coração pelo caminho correto. Qual é o caminho correto? É a palavra de Deus. Qual é o caminho correto? É o Evangelho. É o que Deus nos diz. Esse é o caminho correto. Então nós temos que liderar o nosso coração, governar as nossas emoções, para andarmos conforme o que Deus nos pede. Não é negociar o que Deus nos pede porque eu estou sentindo ou porque eu não estou sentindo. Não é o meu coração que me guia. É isto aqui que deve ser o meu guia, o que me conduz. Isso aqui, através do Espírito Santo de Deus, que deve ser o que me guia, não os meus sentimentos. Nenhum dos meus sentimentos. Porque o meu coração é enganoso. Se eu ando pelos meus sentimentos, o dia que eu sinto, eu faço. O dia que eu não sinto, eu não faço. O dia que eu amo, eu amo. O dia que eu não amo, eu brigo. O dia que eu estou tranquilo, eu faço. O dia que eu não estou tranquilo, eu não faço. O dia que eu estou irado, eu mato. Nós não fomos chamados para andar de acordo com aquilo que sentimos, mas de acordo com aquilo que sabemos, que cremos, que o Senhor nos fala. Andar pelo que sentimos é a armadilha do inimigo. E é por isso que o mundo estimula você a andar pelo que você sente. Como que é aquela frasezinha? Se te faz feliz, tá tudo certo.
Essa é a mentalidade do mundo. Essa é a mentalidade de Satanás. Você faz porque você sente. Sente e faz. É dominado pelas suas emoções. O mundo nos ensina, exatamente, carpe diem. O mundo nos ensina a andar conforme o coração, aquilo que sentimos. Mas Deus nos ensina a andar conforme a sua palavra, a sua lei. Quer estejamos sentindo, quer não estejamos sentindo. Somos chamados a dominar as nossas emoções e não sermos dominados pelas nossas emoções. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que nós sentimos nos leva para longe do Senhor. Nos leva a fazer coisas que Deus não se agrada. Muitas vezes os nossos sentimentos nos levam a fazer coisas que o Senhor não se agrada. A pecarmos, a nos afastarmos do Senhor. Nós temos alguns exemplos na Bíblia. Caim matou Abel por quê? Sentiu ira, sentiu inveja, e Deus avisou a ele que ele poderia dominar aquilo. O Senhor fala para ele, você pode dominar isso, mas ele escolhe ser dominado pelo que ele estava sentindo e mata o irmão. E o Senhor fala, você pode dominar isso. Gênesis 3, eu acho. Aqui, achei. Abri direto, Gênesis 4. Ó, o pecado espreita junto à porta. Ele quer você, o pecado, mas você pode dominá-lo. E Deus tinha falado para ele assim, por que você está tão irado? Ele se deixou dominar pela ira, em vez de dominar a ira. Então ele se deixou levar pelas suas emoções, em vez de dominar as suas emoções. E o Senhor falou para ele que ele podia dominar. Então, porque ele se deixou dominar pelo que sentia, pecou. Davi se envolveu com Betseba. Por quê? Porque se sentiu atraído. Se deixou levar pelo que estava sentindo. Não pelo que ele sabia das leis de Deus. Não posso fazer isso, não posso. Ela é casada. Vou estar levando ela a adultério. Não raciocinou, se deixou levar pelas emoções. E é isso que Satanás tenta fazer a todo custo, colocando no mundo uma cultura de que eu tenho que me render ao que eu sinto. Que se eu estou fazendo porque eu sinto, é bonitinho, é fofo, porque eu estou seguindo o meu coração. Ah, mas eu fiz isso porque eu amo, porque eu gostei, porque eu senti. E o amor é mais forte, o amor é tudo. O amor não é isso. Esse não é o amor de Deus, esse é um falso amor. O amor que leva você a fazer coisas erradas é um falso amor. Um amor que só te faz agir por sentimento é um falso amor. E nós vamos ver isso. Segura aí, se você não concorda com o que eu estou falando, assiste a pregação. Porque a gente vai mudar a mente com a palavra do Senhor. Fazer a metanoia, a mudança de mente. Talvez seja difícil para você ouvir isso e concordar, porque você está mergulhado nessa cultura do mundo. Eu também já estive. E a primeira vez que eu ouvi esse tipo de coisa, me deu um bug na mente. Como assim? Porque isso estava tão incrustado em mim que eu precisava sentir as coisas, e que sentir era algo espiritual. Que quando eu ouvi que não, aquilo me assustou, me afrontou. Então, se isso está acontecendo com você, fica. A palavra de Deus, ela faz isso conosco mesmo. Moisés feriu a rocha porque se sentiu cansado daquele povo resmungando, murmurando, reclamando, questionando, desconfiando, duvidando, praguejando. Cansou e aí fez o que não devia. Agiu por sentimento.
Pedro cortou a orelha do soldado. Por quê? Porque também se levou por sentimentos. Sentiu a emoção daquele momento e agiu por impulso. Porque se ele parasse para pensar, ele ia lembrar do sermão da montanha, da outra face. Ele já tinha caminhado 3 anos com o Senhor, ele já tinha ouvido tudo que o Senhor tinha falado. Dê outra face. Pague o mal com o bem. Ele ia se lembrar disso tudo, mas por que ele não se lembrou? Porque ele não acessou o seu raciocínio, porque ele estava preso no seu emocional, nas suas emoções. Deixou o coração enganoso tomar a frente e fez o que não era para fazer. E nós? O que a gente faz com os nossos sentimentos? Quais são as coisas que nós fazemos que nós não devemos porque estamos presos em sentimento? Por exemplo, nós permanecemos em lugares que Deus já mandou a gente sair. Deus já falou, saia. Deus já falou, Deus já confirmou, Deus já usou pregador para falar com você, já usou pastor, já usou amigo, já usou a palavra dele, já falou que não é mais para você estar naquele lugar. Mas você fica naquele lugar porque tem sentimento por aquele lugar. Porque aquele lugar te traz lembranças boas, porque aquele lugar você tem apego emocional com aquele lugar, porque você sente um carinho por aquele lugar. Imagina se Abraão tivesse tudo isso, não tinha saído, não tinha obedecido, não tinha sido Abraão. Então, muitas vezes nós deixamos o nosso sentimento falar mais alto do que uma ordem do Senhor. E permanecemos em lugares que o Senhor já mandou sair. Porque ouvimos mais o nosso coração do que a voz de Deus. Permanecemos também em mesas que o Senhor já mandou nós sairmos. A palavra de Deus diz em Salmo 1, não andei na roda dos escarnecedores. Não é para andarmos na mesa com os escarnecedores, mas aí eu sinto pena dos escarnecedores, eu não quero deixar eles sozinhos. Eu sinto carinho por aquele escarnecedor que eu convivi desde criança, que é meu melhor amigo. Como que eu não vou mais andar com ele? Quando a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 15:33, as más companhias corrompem os bons costumes. O Senhor fala para não andarmos na roda dos escarnecedores, porque senão nós somos corrompidos. Mas aí o nosso coração diz pra gente que não tem nada a ver, eu não vou me corromper. É meu amigo. Como que eu vou deixar ele sozinho? Como que ele vai me chamar e eu vou falar que eu não vou mais? Então nós colocamos o nosso coração à frente do que a palavra de Deus nos pede. Outro exemplo, nós não cumprimos o nosso chamado. Vamos abrir lá comigo? Lucas, capítulo 9. Abra comigo. Lucas, capítulo 9. Versículo 59. Lucas 9, 59. A outro Yeshua disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me enterrar meu pai. E Yeshua disse que os mortos enterrem seus mortos. Você deve ir e anunciar o reino de Deus. Ainda outro disse, eu o seguirei, Senhor, mas deixe que eu me despeça da minha família. Ao que Yeshua respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está capacitado para servir ao reino de Deus. Se nós somos conduzidos pelas nossas emoções, nós deixamos de cumprir o nosso chamado. Porque estamos presos.
presos por laços emocionais que nos atrapalham, que nos impedem de cumprir o ID, que é o que está aparecendo aqui. Duas pessoas diferentes que foram chamadas pelo Senhor e não cumpriram o chamado porque estavam ligadas ao seu passado. E o Senhor fala, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está capacitado. Então os nossos sentimentos podem nos impedir de cumprir o nosso chamado. Ah, eu não vou largar. Eu preciso enterrar meu pai, preciso enterrar minha mãe. Eu preciso me despedir. O que é isso? Sentimento. O próprio Jesus estava ali chamando e não foram porque estavam presos em sentimentos. Então, o nosso sentimento pode fazer com que nós não cumpramos o nosso chamado. E aí, por que a sociedade, o mundo faz a gente pensar, certo? Que é importante seguir o coração. Justamente porque sabe disso, sabe da palavra, o inimigo sabe da palavra. É essa armadilha que ele usa. Ele sabe que não vai fazer você pecar de uma forma direta. Ele sabe que se chegar para você e falar assim, olha, sei lá, você é casada. Ele sabe que se falar assim para você, olha, vai lá e adultera com aquele ali, ó. Você não vai. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar uma armadilha. Vai mexer nas suas emoções. Vai fazer você se sentir sozinha com o seu marido. Vai fazer você sentir que você não é amada. Vai fazer você sentir que o outro te dá atenção. Vai fazer você se sentir amada por ele. E aí coloca no mundo a cultura de que, você está só seguindo o seu coração. E aí você vai e peca. Então são armadilhas. Armadilhas. Satanás, ele colocou uma cultura de andarmos pelo coração, porque ele vai colocando armadilhas emocionais para as pessoas irem caindo. Quando ele sabe que se ele falar diretamente, não vai. Se ele usar o raciocínio, trai fulano, você vai pensar e falar, não, trai não pode, não vou. Agora, se ele usa as emoções, ele prende você. Peguei. Se ele falar para você, Jesus está chamando, você vai. Agora, se ele fala assim para você, mas você vai deixar seu pai e sua mãe sozinho? Nossa, que crueldade. E se acontecer isso com ele, se acontecer isso com ela, e se ele precisar de você, e se ela morrer e você não estiver perto, e se, ele prende você num enredo emocional e você diz não para Jesus. Por isso que é uma armadilha, porque sabe que se falar, se você raciocinar, você não faz, então ele vai pela emoção. Ele pega pela emoção, porque ele sabe que se raciocinar não faz. Tá dando para entender? E eu não estou dizendo que nós devemos não sentir nada, eu estou dizendo que nós devemos guiar o nosso coração, guiar os nossos sentimentos, que foi o que eu li em Provérbios 23, 19. Seja sábio e guie o seu coração pelo caminho certo, não é? Seja guiado pelo seu coração. Você pega a sabedoria do Senhor, a palavra do Senhor, e você usa, você vai guiando o seu coração. Aqui não. Eu sei que está confortável, mas aqui não. O Senhor falou que não. O Senhor falou que é para eu ir. Jesus está chamando, é para eu ir. Mas eu vou ser malvado com o meu papai e com a minha mamãe. É mesmo? Você acha que Jesus ia mandar você ser malvado com seu pai e com a sua mãe? Se ele está mandando você ir, é porque é o melhor caminho, tanto para você quanto para eles.
Nós precisamos guiar o nosso coração, porque senão corre o risco da gente dizer não para Jesus, como esses dois disseram. Porque estavam emocionalizados, presos, apegados ao seu passado, à sua família. Vamos lá. Outro exemplo de como nós podemos, né? Nós devemos não. Nós podemos sermos guiados pelas nossas emoções e deixarmos de fazer o que Deus nos pede. Nós podemos ser impulsivos e agirmos antes do tempo certo. Todas as coisas têm um tempo. Eclesiastes 3. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Certo? Todas as coisas têm um tempo. Então, tem tempo disso, tem tempo daquilo, que nem agora. Agora é tempo de pregação, não de oração. Portanto, fiquem até o final. Tudo existe um tempo na vida, certo? E nós sabemos disso pela palavra do Senhor. Mas se nós somos pegos pelas emoções, nós deixamos as emoções tomarem conta, nós fazemos no tempo errado aquilo que é certo. Mas aquilo que é certo feito no tempo errado é errado também. É errado também. Lázaro. Lázaro era amigo de Yeshua. Se Yeshua andasse pelas emoções, o que ele teria feito? Recebeu o recado de Marta e Maria, Lázaro está doente. Eu vou lá. É meu parceiro, é meu amigo. Eu vou lá e vou curar. Mas Yeshua não andava pelas emoções. Ele sabia, entendimento, que existia um propósito para aquilo. Ele falava, ele mandou o recado, isso não é para a morte. Ele sabia que precisava acontecer tudo aquilo, que o fim de tudo não seria com Lázaro morto. E ele fez o quê? O que ele fez? Dominou as suas emoções e agiu no tempo certo. Nós fazemos isso? Não. Nós teríamos estragado tudo. A gente ia ter ido lá, curado Lázaro e acabou. E qual seria o testemunho? Nenhum. Porque curar um doente seria só mais uma cura. E Yeshua já tinha curado tantos. Ele precisava dar um testemunho maior do seu poder, da sua autoridade. Mas nós somos guiados pelas nossas emoções. E nós, provavelmente, teríamos ido e curado Lázaro. Porque tadinho de Lázaro. Que dó de Lázaro. Porque, nossa, ele deve estar sofrendo. Nossa, Maria e Marta devem estar chorando. Tadinhas das duas. Eu gosto tanto delas, eu não quero vê-las tristes. Eu vou lá ajudar, eu vou lá fazer. Quantos Lázaros, quantas Martas e quantas Marias tem na nossa vida? E nós nos deixamos levar pelas emoções e atrapalhamos o plano perfeito de Deus. Porque o plano era perfeito. Mas no plano tinha sofrimento e dor. E nós que andamos pelo nosso coração, nós não aguentamos sofrimento e dor. Sofrimento e dor não. Porque eu ando pelas emoções. Sofrimento e dor não. Eu quero só amor, carinho, paz, tranquilidade, só sentimento bom, porque eu ando pelas emoções. Eu sou liderada pelas minhas emoções, então eu não quero sentimento ruim. Eu quero só sentimento bom. Então quando vem sentimento ruim, faço de tudo para aquilo não acontecer. Deu para entender? Eu faço qualquer coisa para aquilo não acontecer. E eu atrapalho os planos do Senhor. Tem pessoas atrapalhando os planos do Senhor. Eu estou há 2 semanas sendo dominada pelo Senhor. Com vontade de mandar algumas mensagens e algumas coisas, o Senhor fala, não vai. Não é hora. Agora você não é isto.
pega a amiga e guarda no bolso. A sua amizade vai atrapalhar os meus planos. Não é para procurar. Não é para mandar mensagem. Não é para fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Eu estou agindo. E ou ouvem a minha palavra, ou não vão ouvir mais nada além disso. E, por obediência, eu silencio o meu coração e faço o que ele mandou. Porque eu já entendi, nesta caminhada com o Senhor, que os meus sentimentos podem atrapalhar os planos dele. Como os sentimentos de Pedro atrapalhariam, se Yeshua permitisse, os planos do Senhor. Porque pelo sentimento de Pedro, de jeito nenhum, que Jesus vai para a cruz. Ele não vai sofrer. Eu não vou deixar. Quantos de nós, hoje em dia, não deixaríamos Jesus ir para a cruz? Não vai. Não vai. É meu amigo, é meu salvador, é meu mestre. Não vou. Mesmo com ele falando, eu preciso ir. Mas nós seremos conduzidos pelas nossas emoções. Nós não podemos ser conduzidos pelas nossas emoções. Está ficando claro isso? Porque as nossas emoções nos enganam. As nossas emoções são inconstantes. O Senhor não caminha por emoção. O Senhor não caminha por emoção. Que pai por emoção ia mandar um filho para a cruz? Outra coisa que nós podemos não fazer porque estamos emocionalizados. Nós podemos fazer coisas erradas por estarmos emocionalizados. Nós podemos ajudar quem não é para ser ajudado. Porque estamos agindo por emoção. Por exemplo, Josué, lá no capítulo 9, versículo 12 a 14, depois se vocês quiserem olhar, vocês olham. Josué ajuda os gibeonitas por... Vamos ler. Josué 9, de 12 a 14. Josué 9, isso. Eita, passei. Josué 9. Ana mandou um beijo, falou que você tá linda. Quê? Ana mandou um beijo, falou que você tá linda. Que Ana? Júlia, da pele. Ah, bonitinha. Vamos lá, Josué 9, do 12 ao 14. Os gibeonitas chegam para Josué e falam assim, ó. Aqui está o pão que tomamos para a nossa provisão. Ele ainda estava quente quando pegamos para trazer conosco de nossas casas no dia em que partimos. Agora repare nisso, está seco e se tornando em farelo. E estes odres de vinho eram novos quando os enchemos, mas olha agora, estão rasgados. Da mesma forma, essas nossas roupas e nossos sapatos estão bem usados por causa da longa jornada. Isso foi o que eles falaram. Eles fizeram tudo isso de propósito para enganar Josué, para fingir que eles eram um povo distante. Eles eram povos vizinhos, mas eles queriam enganar Josué. Os homens de Israel provaram da comida deles, ou seja, o povo de Israel, o povo de Josué, provou da comida deles, mas não buscaram os conselhos de Adonai, não buscaram os conselhos do Senhor. Então, Josué estabeleceu a paz com eles e fez uma aliança com eles para poupar as suas vidas. Ficou com dó, experimentou a comida e fez uma aliança, sem buscar a orientação de Deus. Agiu por sentimento.
e se deu mal depois, porque percebeu que tinha sido enganado. Então, nós somos enganados pelo nosso coração. O coração é enganoso. Quem sabe de todas as coisas é o Senhor. Eu tenho que perguntar para o Senhor. Eu não posso ser coordenado pelo meu coração. Ser direcionado pelo meu coração. Senão eu vou fazer aliança com quem não é para fazer aliança. Com quem está querendo me enganar. Vou ajudar quem não é para ajudar. Não era para ele ter ajudado esse povo. Vieram enganar ele. E ele ajudou. Deu a sua palavra, fez uma aliança. Outro exemplo, Moisés. Se deixou levar pelos sentimentos, pediu a Deus, vamos lá ver. Moisés, Êxodo, abre comigo em Êxodo. Êxodo 32. Êxodo é o segundo livro. Êxodo 32, versículo 9. Então, lá em cima, tá só os dois, só no papo. Josué, ó, Moisés e Deus, só no diálogo os dois. Aí, Adonai continuou falando com Moisés. Tenho observado este povo e você pode perceber como eles são teimosos. O Senhor está falando que tem observado este povo e que eles são teimosos. Agora deixe-me só para que a minha ira se acenda contra eles e eu lhes dê um fim. Em lugar deles, farei de você uma grande nação. Então, Deus está falando para Moisés, eles são teimosos. Eu estou vendo que não vai dar em nada com eles. Então, você sai da minha presença para que a minha ira venha sobre eles e eu extermine eles. E os planos que eu tinha para todos eles, eu vou fazer através de você. Aí, o que Moisés faz? Decide ser mais bonzinho que Deus. Ai, que sentimento, tadinho deles, não vai morrer todo mundo. Aí Moisés intercedeu a Adonai e disse, Adonai, por que deve tua ira acender-se contra o teu povo, a quem tiraste da terra do Egito com grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios serem... Ele os tirou com más intenções, enfim. Aí ele fala, defendendo este povo, e Adonai muda de ideia. Este mesmo povo que Moisés defendeu por sentimentalismo, depois acusa Moisés, diz que Moisés não tem unção, quem é Moisés para estar mandando neles, que era melhor eles terem ficado no Egito, que no Egito tinha coisas, tinha carne, tinha coisas que ali eles não têm, que eles preferiam ter ficado lá, que por que tirou eles de lá, reclama na cabeça dele, reclama que não tem carne, reclama que não tem água, murmura, atormenta, ele traz ele traz carne, ele tira a água da rocha, eles continuam reclamando, murmurando, até que Moisés perde a cabeça, como eu disse para vocês, está cansado, se deixa levar de novo pelo sentimento e faz o que não devia fazer e quebra a rocha, fere a rocha, lembrando que a rocha representa Jesus. Ele fere a rocha e aí não entra na terra prometida. Ou seja, ele ter sido levado pelas emoções o levou mais tarde, lá na frente, a sofrer consequência, porque o Senhor já tinha visto, esse povo não vai mudar. Mas ele teve pena, teve dó e não deixou Deus agir como era para agir. Quantas vezes nós intercedemos por pessoas que o Senhor não quer mudar a realidade, porque o Senhor já viu o que nós não vimos. Quantas vezes nós ajudamos pessoas que o Senhor está vindo com juízo, não é para receber ajuda agora. Mas nós temos dó, nós queremos ser mais bonzinhos do que o Senhor. Ai, porque eu sou muito bondosa, porque eu sou muito boa.
Porque eu tenho um coração gigante. Não é para você ter um coração gigante, é para você ser obediente à palavra do Senhor. O Senhor não te chamou para ter um coração gigante. O Senhor te chamou para ser justa, reta, obediente. Porque o Senhor, ele é amor e justiça, bondade e disciplina. Por isso que nós não podemos andar só guiados pelas nossas emoções. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo do Senhor e pela sua palavra. Senão nós andamos em desequilíbrio, e o Senhor não é desequilíbrio, o Senhor é equilíbrio. Se nós andamos pelo que nós sentimos, quando nós estamos bem, nós fazemos uma coisa, quando nós não estamos, nós não fazemos outra. Nós não fazemos aquilo, nós fazemos outra coisa, nós não temos uma estabilidade. O que nos traz a estabilidade é a palavra do Senhor. Eu faço o que Deus manda, não o que eu sinto. Eu faço o que o Senhor manda. O Senhor manda eu perdoar as pessoas. Eu perdoo, ponto. Eu não perdoo quando eu sinto que eu tenho que perdoar. Eu não perdoo quando eu sinto carinho pela pessoa. Quando a pessoa se desculpa comigo e pede perdão, aí eu perdoo, senão eu não perdoo. Por quê? Porque eu ajo por emoção. Não, eu tenho que agir pela palavra. O Senhor manda perdoar, vou perdoar e ponto. O Senhor manda pagar o mal com bem, eu vou pagar o mal com bem, ponto. Eu não vou pagar o mal com bem quando, esse dia eu acordei muito bem, tá tudo certo. Eu vou pagar o mal com bem porque é alguém que eu gosto. Se é alguém que eu não gosto, eu não vou pagar o mal com bem porque eu não consigo. Porque eu não gosto do fulano. Nunca fui com a cara dele. Eu sabia que ele ia pisar na bola, mas cedo ou mais tarde eu tinha certeza. Eu não gosto dele. E aí, em vez de pagar o mal com bem, você paga o mal com mal. Porque você está agindo por sentimento, não por palavra. Não pela palavra do Senhor, não pelo Espírito. Você está sendo guiado pelo seu coração e não guiando o seu coração. Quieto. Minha alma, que nem fala o Davi, quieta. Se aquieta minha alma, quieto. Coração, não importa se você gosta ou não gosta. Deus mandou perdoar. Deus mandou dar outra face. Deus mandou pagar mal com bem. Aí o coração fala, mas é fulano. Não importa. Quando Jesus deu o Sermão do Monte, ele não colocou, exceto se for com, não tem exceto, não tem exceção. Muitas vezes os nossos sentimentos nos impedem de fazer o que devemos. Então eles podem nos atrapalhar, fazer a gente fazer aquilo que não pode fazer. Tá dando para entender? Ficou muito confuso. Meu sentimento pode fazer com que eu faça algo que não é para fazer, e ao mesmo tempo o meu sentimento pode fazer com que eu não faça algo que eu tenho que fazer. O Senhor mandou eu fazer e eu não faço porque eu sinto. Exemplo, Jonas. Deus mandou ir para Nínive. Mas o coração dele falava, foge. Vai para outro lado, ó, foge daquele povo. Vixe, aquele povo é problema, Jonas. Foge. Adivinha, ele ouviu a voz de Deus? Não, ouviu seu coração. Foge. Elias já tinha derrotado os profetas de Baal, feito cair fogo do céu. A hora que Jezabel fala que vai matá-lo, ele desliga o raciocínio, faz assim, se emocionaliza num grau que foge. Entra numa depressão, numa tristeza, numa angústia, foge. Elias foge, porque está preso nas suas emoções. Porque se ele parasse e raciocinasse só um pouquinho, se ele desligasse assim, a caixinha das emoções, desligasse, em vez de desligar o raciocínio, desligasse a caixinha das emoções e raciocinasse, ele falava, essa mulher não vai conseguir encostar a mão em mim. Eu fiz cair fogo do céu. Quem é essa mulher para mexer em mim? Ela vai tentar e ela vai morrer. Se ela tentar, ela vai morrer. A hora que ela vier pra cima de mim, ela cai. Durinha no chão.
Mas ele se deixou levar pelas emoções e não fez o que precisava ser feito, porque o serviço era completo. Era para pôr fim em Jezabel também. Teve que fazer o quê? Chamar lá, acho que Jeú, que ele chamou. Nós, muitas vezes, não fazemos aquilo que devemos porque estamos emocionalizados. Por exemplo, ficamos quietos quando temos que falar. Porque não queremos desagradar, porque não queremos magoar o outro. Porque não queremos deixar o outro triste, o outro chateado. Isso é algo que Deus tem trabalhado em mim direto e trabalha sempre que Ele me pede para exortar alguém, principalmente se é alguém que eu conheço, que eu gosto. É uma luta, é uma luta. Cada áudio que Ele fala, manda. Cada versículo que Ele fala, coloca. É uma luta. É uma luta. É quieto, coração. Faz. Porque Ele me deu... Cadê aquele versículo? É Jeremias ou Ezequiel? Ele usa os dois, aí eu sempre confundo. Aquele que ele fala que se falar e acontecer a coisa, problema de quem não ouviu, mas se não falar, o problema é teu que não avisou. Eu acho que é Ezequiel. Fala, vai falar. Se tu falar e não ouvirem e der ruim, é isso mesmo. Ezequiel, capítulo 3, versículo 16. 17. Filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela, soldado, vigia. Por isso ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá pela iniquidade dele, mas você estará livre dessa culpa. Da mesma forma, quando um justo se desviar da sua justiça e fazer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas para mim. Vamos dar só uma ênfasezinha nisso aqui, porque eu acho que, né? Ó. Um justo se desviou de sua justiça e fez o mal. E eu coloquei uma pedra de tropeço diante dele. É o Senhor falando, tá? Se o justo se desvia, o Senhor coloca uma pedra de tropeço diante dele. E ele morrerá. Morreu pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Não adianta você falar assim, lá atrás eu fiz isso. Se desviou, é pedra de tropeço, cai e morre. Não é à toa que Deus mandou eu ler. Shema Israel, ouçam. Olha lá o Senhor mandando eu falar de novo. Ouçam. Vocês acham que eu falo porque eu gosto? Que o meu coração se enche de alegria em estar falando isso? Não. Mas eu obedeço, porque ele já me falou essa passagem. Várias vezes. Várias vezes. Se você não advertir, será responsável pela morte dele. Se você, porém, advertir o justo e ele não pecar, certamente viverá, porque aceitou a advertência. E você estará livre dessa culpa. Então, nosso sentimentalismo pode nos impedir de dar um recado que Deus quer que a gente dê. De se posicionar, de ser direto, de exortar, de falar um sim, de falar um não. Por quê? Porque eu fico com dó, porque eu fico com pena, porque eu quero agradar, porque eu não quero fazer mal, porque eu não quero que a pessoa fique triste, porque eu não quero que a pessoa se sinta constrangida.
porque eu gosto da pessoa, porque eu não quero que a pessoa deixe de gostar de mim, porque eu não quero criar um clima desagradável. E aí eu não faço o que Deus mandou fazer. E aí sabe o que eu estou fazendo? Eu estou idolatrando os meus sentimentos. Eu estou colocando os meus sentimentos acima do Senhor e do que Ele mandou fazer. Diz o que eu posso também não fazer por causa de emoção. Eu posso não me desapegar do meu passado. Que nem a mulher de Ló. Por que ela olhou para trás? Talvez tenha passado um filme na cabeça dela. Nossa, é o lugar que eu nasci, é o lugar que eu cresci, é o lugar que não sei o quê. O que passou para ela? O que mexeu com ela? Com certeza não foi a razão, porque a razão, a voz de Deus disse assim: não olhe para trás. A razão estava assim: não olha para trás, não olha para trás, não olha para trás, não olha para trás, não olha para trás. Mas o coração. Então, eu posso fazer coisas, certo? Que eu não deveria fazer, mas eu posso também não fazer o que eu deveria. Então, Deus manda eu me desapegar do passado, mas eu não consigo, porque os meus vínculos emocionais não me permitem. Porque eu amo este lugar. Porque eu amo as pessoas que estão aqui. Porque eu amo aquilo que eu vivi aqui. Porque eu criei laços de amizades tão bons aqui. Porque, nossa, foi tão bom o tempo que eu estava nessa igreja. Nossa, foi aqui que eu fui acolhido. Nossa, foi nesse ministério que eu não sei o quê. Nossa, foi nesse setor aqui da igreja que eu fiz isso. O Senhor está falando, eu tenho mais para você. Vamos. Não. Coração, sentimento. E eu não me desapego do que Deus mandou desapegar. Eu posso não me desapegar do dinheiro, como foi o caso do jovem rico. Que o Senhor fala, doe tudo e me siga. Ele fala, eu faço isso. Ele dá uma lista completa, ó, tinindo. Eu sigo tudo, Senhor, ó, faço isso. Ó, só tudo ticado, tudo certinho. Que mais que eu tenho que fazer? O Senhor fala, não, tá maravilhoso. Pega tudo que você tem, doa e me segue. Amor ao dinheiro, sentimento. Amor ao dinheiro, sentimento. Apego emocional com aquilo que ele tinha. Apego emocional. A gente fala de apego emocional, a gente pensa só pessoas, circunstâncias, não, momentos, não. Tem pessoas apegadas emocionalmente a coisas materiais. Ao dinheiro, ao status, apego emocional à sua reputação, o que vão pensar de mim. Emoção, eu sou apegado à emoção, então eu ouço mais as minhas emoções me controlam, meu coração me domina, e eu falo um não para Deus, na cara dele, estando tete a tete com o Senhor, eu não consigo dizer vou. Não consigo. Quantas coisas você está deixando de fazer porque você tem apego emocional? As suas emoções não deixam. Emoções. Então nós estamos vendo aqui, são várias emoções que podem ser armadilhas. Emoções ruins, como a ira foi armadilha para Caim. Emoções boas, como foi o Josué. Josué quis ajudar Moisés, mas quis ser mais bonzinho que Deus. A gente não foi chamado para ser mais bonzinho que Deus. A gente não foi chamado só para ser bonzinho, porque o Senhor não é só bonzinho, ele é bondade e justiça. Por isso que Jesus fala assim, de manso como a pomba e astuto como a cobra. Tem equilíbrio nas suas emoções. Domine as suas emoções. Não saia agindo impulsivamente por aquilo que você sente. O coração é enganoso. O coração é inconstante.
A armadilha pode ser um sentimento ruim, mas pode ser um sentimento bom. Sentimentos. Sentimentos. O inimigo está usando sentimentos para fazer o povo do Senhor pecar por atitudes ou por falta delas, por excesso ou por negligência. Eu sinto demais e eu faço além do que era para fazer, ou eu sinto demais e eu não faço o que eu devia estar fazendo. E isso tem sido uma armadilha, porque nós não fomos chamados para agir por emoções, nós fomos chamados para agir pelo Evangelho, pelo Espírito Santo do Senhor. Tá claro? Tá claro, o povo que tá me ouvindo? Sim. Sentimentalismo. Minhas atitudes pautadas no que eu sinto e não no que Deus ordena. Eu justifico para mim mesmo que eu agi pelo coração. Já ouviu essa frase assim? Eu fiz, mas Deus conhece o meu coração, Ele sabe por que eu fiz. Ele conhece meu coração. Tu já ouviu essa frase? Tu já usou essa frase para justificar alguma porcaria que você fez? É isso. Justifica o que fez pelo sentimento. Deus conhece meu coração, Ele sabe por que eu fiz. Conhece mesmo. Conhece mesmo. Vamos voltar lá para Jeremias. Primeiro versículo que eu li hoje. Vamos lá. Jeremias 17, bora. Jeremias 17, 9, que foi o versículo principal. Começo da nossa pregação. Vamos lá. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Certo? Inconstante, como está na Taná. Sua doença é mortal. Quem o pode compreender? Versículo 10. Adonai, o Senhor, Ele compreende. Vamos ler na versão original, tá assim, ó. Mas eu, o Eterno, esquadrinho, vasculho o coração, examino o pensamento, testo as motivações interiores. Então, quem poderá compreender, fala o versículo 9. O coração é enganoso, o coração é inconstante. Quem poderá compreender? O versículo 10 fala assim, o Senhor compreende. Ele vasculha, ele examina. Não é isso que a gente usa para se justificar? Ah, eu fiz, mas o Senhor sabe as minhas emoções. Ele sabe o que eu sinto. Tá aqui, ó. O Senhor, eu, o Eterno, esquadrinho, vasculho o coração, examino o pensamento, testo as motivações. Para quê? Para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas obras. O que é o que o Senhor pesa? O que o Senhor pesa? São as suas obras e os seus caminhos, não é o que você sente, o que você pensa. Não adianta você dizer que matou fulano porque você amava demais. Porque o que vai ser visto, ó, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas obras. Se sentimento comprasse o Senhor não tinha ido dar bronca em Caim. O Senhor não teria tirado Caim de lá. Não teria vindo com juízo sobre a vida de Caim depois que ele matou Abel. Sentimento não compra o Senhor. Quando fala que ele vasculha o coração e que ele testa a motivação, é porque muitas vezes eu faço algo bom, mas por detrás tem uma má intenção. Aí sim. Aí não é a minha obra que vai pesar, porque o Senhor está vendo que aquela obra está sendo feita porque eu fiz algo, porque por dentro eu estou fazendo algo ruim. Aí sim. Então eu ajudo o meu irmão, mas com segundas intenções. Sei lá, eu ajudo ele porque eu estou com a intenção de roubar. Eu sou um pastor, eu peço ajuda para o meu irmão que está em necessidade, mas não porque eu estou preocupado com ele, mas porque eu vou pegar parte desse dinheiro para mim. Ninguém sabe. Eu recolhi lá R$5.000
reais da minha igreja. Aí eu pego 1.000 só para mim. E dou os 4.000 pro povo que tá precisando. Ninguém sabe. A obra é boa, mas o Senhor sabe. Eu não vou enganar o Senhor. É isso que está dizendo. Não está dizendo que o meu mau sentimento, ou que o meu bom sentimento compra o Senhor quando eu tenho más ações. Porque ele vai dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Então não adianta você falar, Deus conhece o meu coração. Até porque tem muita gente se justificando com o coração, mas está enganando a si mesmo para se justificar. Deus conhece o meu coração, sim, conhece. Por isso que ele diz, morra para si mesmo. Por isso que ele diz, seja guiado pelo Espírito Santo, porque ele conhece o seu coração. É justamente porque ele conhece o seu coração que ele manda você ser guiado pelo Espírito e não pelo seu coração. É justamente porque ele conhece o nosso coração que ele fala, morra para si mesmo. Porque ele sabe que o nosso coração é enganoso. Então tem que morrer para nós. Morrer para as nossas emoções, para o nosso coração. E sermos guiados pela palavra, não por aquilo que sentimos, mas por aquilo que sabemos. O Senhor conhece o nosso coração e conhece as nossas intenções. Não adianta se justificar com os sentimentos. Porque a gente maqueia os nossos pecados e a nossa desobediência com os nossos sentimentos. Mas para o Senhor não adianta, porque ele esquadrinha tudo. Você pode maquiar, mas o Senhor sabe o que de verdade está acontecendo aí dentro. Por exemplo, deixa eu ver. Eu tenho medo de fazer algo. Eu tenho medo de cumprir o meu ID. Eu tenho medo do desconhecido. Aí, em vez de assumir que eu tenho medo, que me falta fé, eu falo que eu não vou porque eu sou muito bonzinho e eu não quero abandonar a minha família. Eu uso o sentimento para maquiar o que é verdade. Tem muita gente usando o sentimento para maquiar o seu pecado. Usando o sentimento, inclusive, para fazer os outros ter dó. Para ele poder continuar pecando. Ah, tadinho. Por isso, que nem Adão fez. Ah, tadinho. Mas olha só a mulher que Deus deu para ele também, né? Como é que ele vai fazer alguma coisa com essa mulher também? Coitado dele. Ninguém que tem uma mulher dessa consegue se dar bem no Jardim do Éden. Coitadinho. Tem gente usando do sentimento para manipular Deus e as pessoas ao redor. Usando do sentimento de compaixão, de dó, de tristeza, de pena, para manipular e continuar pecando. Usando até para se enganar mesmo. Tadinho de mim. Eu até queria, mas olha a minha situação. Nossa. E aí o que você está dizendo com isso? Que então que Deus é injusto, que Deus está te pedindo algo que não dá para você fazer. Se você está dizendo que Deus está te pedindo algo que não dá para você fazer, Deus é injusto. Deus é injusto. Mas Satanás continua usando o sentimento das pessoas para manipulá-las e para fazer com que elas se enganem e permaneçam no pecado. Não apenas que elas pequem, mas que elas se enganem e permaneçam pecando. Nossa, tadinho de você.
Tadinha de você, Eva, você não pode comer aquele fruto. Satanás hoje. Nossa, tadinha de você, faz tanto e só leva bronca de Deus. Oh, tem um coração tão bom. Nossa, tadinha de você. Faz tanta coisa e só recebe exortação. Oh, coitada de você. Que dó de você. Você tem um coração tão bom. Você não merecia estar ouvindo tudo isso. Você é tão preocupada com as pessoas. Você não merecia. Você não merecia. Merecimento. Satanás ama isso. Ama. Você não merecia. Faz você se sentir com dó de si mesma e abraçar o seu pecado, porque afinal Deus está sendo tão injusto. Ou o profeta do Senhor está sendo tão injusto. Ou a palavra do Senhor está sendo tão dura, tão pesada, tão cruel. O Senhor Jesus disse: eu não vim para trazer paz. Eu vim para trazer guerra. Por quê? Porque é luta mesmo. É luta, é porta estreita, é matando a nossa carne, é falando pro nosso coração, ó, quieto. É obedecendo. Quando eu sinto e quando eu não sinto. Ah, mas eu não sinto que é para fazer isso. Não é para sentir, filha, é para fazer, tá escrito. Ah, mas eu não tô bem agora. Vai tá quando? Não é para fazer quando estiver bem, é para fazer. Aí não tô me sentindo bem para jejuar. Não perguntei, é para jejuar. Tá dizendo que é para jejuar, é para jejuar. Ah, eu não tô me sentindo bem ainda para tá, sei lá, ofertando na vida do irmão, fazendo um trabalho social, uma caridade. Não é para se sentir, é para fazer. Não tem nada na palavra do Senhor que fala assim: quando você se sentir bem, ame o seu próximo. Quando você sentir um calorzinho no coração, retribui o mal com o bem. Quando o fulano for legal com você e você se sentir bem para isso, não tem nada de quando. É faz. Tem nada de quando sentir. Tem um monte de cristão hoje, né? Ah, eu senti de Deus, eu senti de... Não, você sentiu do seu coração. Se não está na palavra do Senhor, não foi de Deus que você sentiu foi do seu coração mesmo, enganoso. Ah, eu senti de Deus que ainda não é tempo de eu dizimar, porque eu tô aqui com os meus perrengues, mas eu não sentiu de Deus não, filho. Que não tá isso na palavra. Na palavra tá que era para dizimar, em Gênesis. Ah, mas nós estamos no Novo Testamento. Pois bem, na palavra está: venda tudo e me siga. Doe tudo, venda não, doe tudo e me siga. Divida com os seus irmãos. Venda tudo o que você tem e divida com os seus irmãos. Tem essa opção. Na palavra de Deus não tem nenhum momento. Sinta. Ah, eu tô sentindo que não é ainda o meu tempo de estar com Deus. É mesmo. Quando será o seu tempo de estar com Deus? Quando Jesus voltar? Aí você vai fazer que nem as 5 virgens. Eu vou comprar óleo. Não te conheço. Não adianta você ir comprar óleo nenhum não, filho. Tem um monte de noiva, vestida de noiva, com a lamparina na mão, mas não tá sentindo de comprar o óleo? Ah, não tô sentindo. Não tá sentindo mesmo, filho, porque tu não conhece Deus. Porque Jesus falou: eu não te conheço, você não conhece ele, por isso você não tá sentindo. Tá sentindo mesmo, não. Sabe por que você não tá sentindo? Porque você tá sendo governado pelo seu coraçãozinho. É para ser governado pelo Espírito. Que a hora que você não estiver sentindo, o Espírito vai falar: vai mesmo assim. É pra ir, ó. Tic-tac, tic-tac. Tô chegando. Cadê o óleo?
Vai me apresentar o que quando eu chegar? Vai ficar num cantinho chorando, tendo dó de si mesmo? Ah, foi a vida que você me deu. Foi a igreja que você me deu. Foi a família que você me deu. Deus vai falar, fui eu que te dei. Você tá reclamando? Tá dizendo que eu fiz errado? Você tá dizendo que eu fiz errado? É isso mesmo? Você não tem vergonha na sua cara que você tá dizendo que Deus fez errado? Eu amo os meus filhos. E eu amo e disciplino. Porque o amor não é um sentimento. E aí foi o que eu falei para você. Lembra que eu falei, fica até o final. Porque a gente aprendeu que o amor é um sentimento. E o amor não é um sentimento. Quando a gente diz que Deus nos ama, a gente não está dizendo que Deus estava sentindo um carinho, assim, uma coisa extraordinária. Não, 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 não. O amor é uma escolha. É um traço de caráter do Senhor, não é um sentimento. Vou provar. Jesus foi para a cruz por amor. Nos amou, morreu por nós por amor. Mas ele não sentiu que era para ele ir para a cruz. Ele não sentiu, ele não foi feliz, ele não foi contente, ele foi por obediência. O amor é uma escolha obediente. Não é um sentimento como a gente está acostumado. Sabe, aquele calorzinho no coração, aquela coisa, a gente acha que amor é isso, né? Não. Amor é eu fazer o que é certo, o que Deus mandou fazer. Isso é amor. Eu amo a Deus quando eu obedeço, quando eu faço o que é certo. Por isso que tem tantos versículos que fala, quem ama, obedece. Eu faço o que é certo, eu estou amando ao Senhor. Não é quando eu sinto, porque se Jesus fosse seguir o que ele sente, ele não teria ido para a cruz. Ele pediu para Deus, se possível, afasta de mim. Vocês acham que ele fez essa oração porque ele estava sentindo de ir para a cruz? Não, ele foi para a cruz porque ele sabia que ele precisava ir para a cruz. Que ele precisava obedecer o Pai. Que o Pai tinha um plano. Então eu vou e faço. Não é porque eu estou sentindo. Jesus não vai feliz para a cruz, contente, saltitante, alegre. Mas ele faz o que ele tinha que fazer, independentemente do que ele estava sentindo. E é isso que a gente precisa aprender. A fazer o que precisa ser feito, independentemente do que eu estou sentindo. E parar de fazer coisas que não é para fazer, porque eu estou sentindo. Parar de andar pelas emoções. Porque andar com Deus é fazer coisas que eu não gostaria de ter que fazer. Que não é agradável fazer, que não é confortável fazer, que não vai vir nenhum sentimento bom de eu estar fazendo. Somente a certeza de que eu estou agradando ao Senhor. Por isso que a porta é estreita, por isso que pegue a sua cruz. Não é pegue o seu ursinho de pelúcia. Fofo, gostoso, maciozinho, tchutchuco. Não é isso. É pegue a sua cruz. É pesado mesmo. É difícil mesmo. Ai, tá pesado. Que bom, tá no lugar certo, tá no caminho certo. Ai, tá doendo. Ai, doeu muito ouvir isso. Que bom. Sinal que o seu ego não está sendo massageado, mas a sua carne está apanhando. Deixa morrer. Deixa morrer.
Vai doer mesmo, é para morrer. É para matar de uma vez por todas a nossa carne, a nossa desculpa, os nossos sentimentos que não nos permitem ser o que Deus mandou nós sermos. Mandou nós sermos. Ah, mas ele não merece. Não importa, você também não. É por graça. Então você vai perdoar sim. Você vai ser sim um bom filho, uma boa filha. Não importa se você acha que seu pai merece ou sua mãe merece ou não. Vai ser sim um bom esposo e uma boa esposa. Não importa se você acha que seu cônjuge merece ou não. Se você sente que merece ou não. Não é sobre o que você sente, é sobre o que Deus manda. Não é sobre o que você acha, é sobre o que Deus diz. Não é sobre o que o seu coração tenta fazer você fazer, porque isso é armadilha. 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 E se tiver como você sair da armadilha, Satanás vai permitir. Eita, o Senhor vai permitir também. Satanás vai fazer com que você se sinta confortável dentro da armadilha. Que aí você não sai. Vai ser difícil para você sair da armadilha. Ele vai fazer você se sentir confortável, porque ele não quer que você saia de lá de dentro. A intenção é te prender, é não te perder. E aí eu falei que às vezes Deus permite, porque Deus já avisou, que nem tá lá em Ezequiel que eu li. Deus já avisou que tá indo pro caminho ruim, que tá fazendo o que não presta e continua fazendo. Se justificando. Aí Deus permite. Porque Deus é ruim? Não, porque é uma escolha sua. Você planta morango, vai colher morango. Não tem como você plantar morango, colher banana. E depois reclamar. Ai, mas eu queria banana, como o senhor é mau. Mas tu plantou o quê? Tu plantou morango e o senhor falou, tá plantando morango. Tu quer banana? Ó, é isso aqui que tem que plantar. Arranca isso daí que tu plantou, que isso aí é morango. Ai, mas eu não vou arrancar. Plantei com tanto carinho. Você não sabe tudo que eu sofri até hoje para plantar isso aí. É muita desculpa. O coração tem muita desculpa. Andar pelo coração vai fazer você cair. Cair. E para se levantar, vai doer. E vai ser difícil sair dessa armadilha. Então, escolha não andar pelo coração. Escolha ser guiado pelo Espírito, não pelo que você sente. Ser direcionado pela palavra do Senhor e não pelo seu coração enganoso e inconstante. E fraco em sabedoria, débil, como diz a versão original. Que nós possamos hoje, recebendo esta palavra do Senhor, este alerta do Senhor, que é muito mais que uma palavra. Pega papel higiênico para mim, por favor. É muito mais que uma palavra. Isso aqui é um alerta. É um alerta. Porque nós temos como que fala? Mania de querermos ser mais bonzinhos do que Deus, de querermos as coisas de um jeito fofo, e o Senhor não age assim. Uma prova disso é o plano que ele fez de redenção. É um plano fofo. Mandar o seu filho para a cruz é um plano fofo.
É um plano de quem ama como a gente acha que é o amor? Um amor fofo? O amor é uma escolha, é uma obediência. E Deus nos amou tanto que mandou o seu filho para morrer por nós. Isso não é fofura. Isso não é fofura. Isso é estratégia, obediência, justiça. Nós precisamos entender que o nosso Deus é amor e justiça. E ele não anda como um ursinho carinhoso com um coraçãozinho na barriga, emanando luzinha para todo mundo. Não é assim que funciona. Não é. Se você tem essa visão do Senhor, você está com uma visão distorcida do Evangelho. Porque quando Jesus chama o cara e o cara fala assim, deixa eu enterrar meu pai e minha mãe, Jesus não fala, ah, que nobre. Claro que eu deixo, vou lá com você, companheiro, vamos lá. Eu vou aproveitar e vou fazer o velório do seu pai e da sua mãe. Pois são os ursinhos carinhosos. E vai com a luzinha assim. Não é assim. Ele fala, então não dá pra você me seguir. Tá claro que o nosso... Ai, mas eu não concordo com isso. Então você não concorda com Deus. Então você se acha mais bonzinho que o Senhor. E aí, meu amor, você tá pecando. Você é Satanás. Você já tá totalmente no laço de Satanás. Por que Satanás caiu? Porque ele se achava o quê? Porque ele se achava o quê, povo que tá me ouvindo? Por que Satanás caiu? Orgulhoso. Porque ele se achava o quê? Melhor que Deus. Melhor que Deus. Aí tu tá, ó, tete a tete com Satanás. Já caiu, já. Tu já caiu. Tu acha que Jesus estava errado? Tu já caiu. Tu acha que Jesus foi muito cruel? Porque o cara falou que queria enterrar o pai e a mãe e ele não deixou? Já caiu. Tu já tá se achando melhor que Deus. Satanás já ganhou seu coraçãozinho. Isso aí. Você acha que Deus foi cruel de mandar Jesus pra cruz? É isso aí. Você já tá se achando melhor que Deus. Parabéns. Satanás já dominou a sua mente. Mas tem uma boa notícia. Se tu decidir ler isso aqui, ó. Ler isso aqui. Sem o seu emocionalismo. Disposto a fazer uma mudança de mente. Você vai compreender. Que não tem como ser só bonzinho, fofinho e tchutchuco. Que se não tiver justiça, a bondade é manca. Se eu for só boazinha com os meus filhos, eu vou estar fazendo mal para eles, não bem. Então a minha bondade é manca. Porque se eu for só boazinha com eles, eles nunca mais escovam dente, eles vão ficar sem dente. Eles nunca mais tomam um banho, vão ficar fedendo, vão ficar doentes. Só vão comer porcaria. Só vão comer porcaria, vão ficar com obesidade mórbida em uma semana, sem nenhum nutriente, anêmicos. Ai, mas meu pastor disse que eu sou o centro da vontade de Deus. Oi? Ai, mas meu pastor disse que eu sou o centro da vontade de Deus. Muda de pastor. Certo? Fui clara no que o Senhor pediu para eu passar? Fui clara no que o Senhor pediu para eu passar? Parem de andar pelas vossas emoções. Parem de ser guiados pelo coração, porque o coração é enganoso. Guiem o coração de vocês pelo caminho correto. Provérbios 23. Provérbios 23. 9? Eu acho que é 9. 19. Provérbios 23, 19. O 9 era Jeremias. Seja sábio e guie o seu coração pelo caminho correto. Guie o seu coração, não seja guiado por ele. Pelo caminho correto.
Quem é o caminho? Jesus. Eu sou o caminho. Tá? Jesus deixou Lázaro morrer. E Jesus olhou para Maria quando Maria foi lá usar a cartada de eu sou mãe. Falou, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quando tentou fazer chantagem emocional. Mas eu sou a mãe dele. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Jesus falou, quem olha para trás não é digno de continuar. Jesus falou, desapegue-se. Você tem, me siga. Não consegue, não pode. Jesus falou, pegue a sua cruz. Não falou, pegue seu ursinho de pelúcia, amei essa, vai ficar. Então, guie o seu coração pelo caminho correto, e o caminho correto é Jesus. E se Jesus agiu assim, para você de querer ser o dono da Fofolândia, entendeu? E querer ser o ursinho carinhoso sem fim, doando coraçãozinho para tudo quanto é lugar o tempo todo, que não é assim que funciona. Não é assim que funciona o reino de Deus. O reino de Deus é amor e justiça. Sentimento e coração sendo dominado pelo Espírito Santo de Deus e a sua palavra. Não o contrário. É isso. Palavra de hoje dada com sucesso. Espero que absorvida com sucesso. Você pega lá o suco de uva, já fala vinho de novo. Aparece, né? Suco de uva integral é quase um vinho. É muito forte. Não é fermentado? É muito forte. Fermenta justamente quando cria o álcool e vira vinho. Eu vou orar antes pela palavra, pelo que foi dito na palavra, enquanto vocês pegam aí as coisas. Pai, em nome de Yeshua, Senhor, eu peço que tudo que o Senhor derramou sobre nós hoje, Pai, não seja roubado, Pai, em nome de Yeshua. Que não seja roubado, Senhor. E tudo que o Senhor falou, Pai, encontre, Pai, lugar na mente, no coração, na alma, no espírito, Senhor. Encontre um solo fértil, Pai, para crescer, para florescer, para dar frutos, Pai. Que não seja apenas uma palavra ouvida e que ponto e acabou, Senhor. Mas que fique... como que fala? Ruminando, Pai, que germine, que fique lá dentro crescendo, Pai, incomodando, Pai, trazendo transformação, Senhor. Transformação, Senhor. Eu oro para que nós sejamos guiados pelo Teu Espírito, pela Tua vontade, pela Tua palavra. Que caia por terra, Senhor, toda idolatria, todo apego emocional, todo sentimentalismo, toda idolatria ao nosso coração, de sermos guiados por aquilo que sentimos. Que caia por terra todo sentimento de falsa bondade, de justiça enganosa, parcial, conforme o nosso sentimento. Que caia por terra, Senhor, todo vitimismo, toda compaixão de si mesmo e todo sentimento de que tudo é injusto, Senhor, em nome de Jesus. Que caia por terra, Pai, que caia por terra todo plano de Satanás. Que toda armadilha seja revelada, Senhor. Não por mim, Senhor, mas por Ti, Senhor. Revelada, Pai, através da palavra que o Senhor pediu para que trouxéssemos. Não só hoje, mas em toda a pregação até aqui, Senhor. Tantas coisas o Senhor já revelou. Os últimos 3 cultos foram específicos sobre armadilhas, vitimismo, procrastinação, agora sentimentalismo. Mas o Senhor já nos mostrou tanta coisa. Que nada seja roubado, que tudo seja absorvido. E sirva, Pai, como um adubo para que venham os Teus frutos em nós. Para que sejamos realmente transformados. Para que não sejamos cristãos por fora, sepulcros caiados,
brancos por fora e podres por dentro. Que não sejamos noivas com lamparinas sem óleo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda cada um que aqui está ou passou por aqui na live gravada, Senhor, a encontrar verdadeiramente o teu caráter, Senhor, a não ser confundido pelo que o mundo diz, porque o mundo nos ensina a andar pelo coração, pelo sentimento, mas o Senhor nos ensina a andar por princípios, por valores, leis, que nós possamos abrir os nossos ouvidos, por mandamentos. O Senhor pede para que nós amemos o nosso próximo, mas não é um amor de sentimento. Quando eu sinto, eu amo. É um amor de mandamento. Eu amo porque é o correto. Que nós possamos ter esse entendimento, Senhor. Em nome de Yeshua. Amém. Amém. É por isso a dificuldade de amar os nossos inimigos, porque a gente confunde amor com sentimento. E amor não é sentimento. Amor é paixão? Hã? Amor é paixão? Não, amor é ordem. É decisão. É mandamento. Eu tenho que amar. É aqui, ó, não é aqui. Porque senão eu não vou conseguir amar o inimigo, eu não vou conseguir sentir nada. Eu amo aqui. E amando aqui, sabendo que eu preciso amar, sabendo que eu preciso amar, e fazendo, eu vou transformando o meu coração. Eu vou guiando o meu coração, não sendo guiado pelo meu coração. Se eu for guiado pelo meu coração, eu vou detestar o meu inimigo. Mas aí eu guio o meu coração pelo caminho correto. O meu caminho correto é o quê? Jesus. Jesus manda o quê? Manda eu amar. Eu sentindo ou não. Então, aí eu começo a amar porque Deus mandou. E amando porque Deus mandou, o meu coração vai sendo transformado. Entendeu? É isso. Deu pra entender? Vamos lá? Tem só você na live, né? Que bonitinho. Só. Só ele. Só eu. Estamos É, nós. Fico daqui, Não garanto. os engraçadinhos que como tá banando. Continuamos em obediência. Fale, ainda que não ouça. Ou tem mais alguém aí? Tem mais alguém aí? Agora acabou, ó. Acabou de entrar mais um. Bora. Senhor Yeshua, muito obrigado pela obra da cruz. Muito obrigado por ter dado a sua vida para salvar a nossa. Muito obrigado por ter nos redimido a todos, Senhor, com a obra da cruz. Que possamos seguir sempre a sua vontade, como foi dito na palavra de hoje, não os nossos corações, mas a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Abençoa-nos, guarde-nos, prospere-nos em todos os sentidos, Senhor. Consagramos esse suco, esse pão, simbolizando o seu corpo e o seu sangue dado em nosso favor na cruz. Amém. Amém. Yeshua, HaMashiach. Yeshua.
Hamashiach. Por quê? É? Yeshua. Você faz a audição de término? Senhor, obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor, por mais esse Shabbat, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos em Sua presença, Senhor. Guarde-nos, Pai, proteja-nos, Senhor, que possamos ter uma semana na Sua presença, Senhor, uma semana de entrega à Sua vontade, Senhor. Amém. Uma semana de cumprimento, Pai, das Suas ordens e da Sua vontade para as nossas vidas, Não por Senhor. sentimento, mas por ordem. Por ordem, Senhor, Pai, abençoa, Pai, as nossas vidas, nossos ministérios, Senhor. Ajuda-nos, Pai, em nome de Yeshua, Senhor. Amém. Amém. Oração sacerdotal, amor da minha vida. Aqui. Que o Senhor nos abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti Amém. e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Amém. Nós todos com Deus, em nome de Yeshua. Amém. Até a Amém. próxima. Amém.